Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16/3/2021. Vamos lá para as notícias. Bom, lembrando, vamos começar com o dólar. Lembrando que o câmbio tchaco é onde eu vejo como que tá as coisas. Ele mantém ainda o dólar a 6,565. Ou seja, não abaixou nada não. Eles estão mantendo ali. E o dólar ontem subiu com força total. Ele tinha descido com força total e agora ele está subindo com força total. Ou seja, voltando para o patamar onde ele estava. Ele fechou ontem em 5,64. 5,64. Quase na mínima de 5,65, que é o câmbio lá de fora, tá? Então ele tem uma perspectiva de subida, sim, senhor. E subiu 1,43%. Subiu bastante mesmo. Eu achei estranho, o câmbio lá de fora tá mantendo nas alturas lá, mas deve ter alguma explicação que eu desconheço ainda e nós estamos de olho. Tem aqui, ó, tem um guarda-costas, um cachorro e tem o ET, que é o zoião, que tem 3 olhos, então ele olha mais do que nós. Vamos lá, gente, dando continuidade aqui. Então, professor, o que você acha que vai acontecer com o dólar? Eu acho que ele vai ficar dentro daquele limite que eu já tinha dito do câmbio de fora, porque, olha, desde quando eu me conheço por gente, sempre usei a referência daquele câmbio tchaco, sempre me dei bem. É raro, acontece isso daí, ó, mas é assim, passa uma semana, chega onde tem que chegar. É raro eles calcularem muito errado. A equipe deles econômica deve ser incrível. Eles têm um poder assim de saber o que está acontecendo. É experiência, né? Devem trabalhar com isso já faz longos anos. Também é uma das maiores que tem lá no Paraguai. Lá. É super, super, super potente. Vamos lá, gente. Bolsa de valores. O DAX subindo 0,6%, dentro da média altíssima, 14.545 pontos. A brasileira, ela deu uma subidinha, mas não passou dos 14 mil, ela chegou raspando perto dos 15 mil, voltou um pouquinho só para baixo e ela fechou com uma tendência de subida. O importante é ver a tendência de subida. Fechou em 114 mil pontos, 850, subiu 0,6, ou seja, 0,6 na Bovespa e 0,6 que está subindo o DAX hoje. Isso é maravilhoso, é muito bom, está se regulando aí, mas tem alguns poréns que nós temos que estudar e ver. Bom, vamos lá. Primeiro as pessoas têm que entender o seguinte, nós vamos falar um pouquinho do câmbio em relação às ações. Professor, o câmbio barato, o real desvalorizado é bom ou é ruim para o investidor estrangeiro? Vamos fazer dois cálculos, nós temos dois cálculos para ser feito aí, vamos lá. Se eu sou um investidor estrangeiro e venho comprar ações no Brasil, eu só posso vir comprar as ações do Brasil se eu souber que daqui um mês a bolsa ou vai subir muito ou o dólar vai cair muito frente à moeda local. Por quê? Imagina só. Eu tenho 1 milhão, venho aqui pro Brasil, falo, nossa, as ações tá tudo barato. Nossa, tá uma banda baratinho, mas olha, tá assim quase de grátis. As ações, vão comprar tudo bem, eu venho com 1 milhão. Aí desvaloriza o real em 10%. E a bolsa ficou no 0 a 0, ela não valorizou nem desvalorizou. Aí eu falo, eu vou ter que sair, passou um mês, vou ter que sair com o meu dinheiro. Vou sair no 0 a 0, a bolsa não subiu nem caiu, não, você perdeu 10%. Porque na hora que você vai fazer a conversão de novo para o dólar, como desvalorizou o real e as ações estavam compradas em real, você perde o dinheiro. Qual que seria a forma de resolver isso daí, professor? A forma de se resolver isso daí seria que os seus valores das empresas fossem negociadas em dólar, por exemplo. Mas isso seria um problema muito sério, porque teria conversão e desconversão do câmbio dólar-real todo momento. Ou funcionaria se tivéssemos contas em dólar e as ações todas fossem convertidas em dólar. E aí você teria negociações da conta em dólar para
as coisas. Aí você não tem aquela conversão toda hora, você só tem a compra e venda das ações. E a moeda continua lá parada, bonita e linda, maravilhosa. Isso pode funcionar. Inclusive pode ajudar o Brasil se isso acontecesse. Por quê, professor? Porque se tudo fosse lançado em dólar, eu não preciso da reserva. A minha reserva já está no mercado. O mercado já ia trabalhar em compra e venda de dólares. E o câmbio, ele também ia ficar numa situação onde ele ia falar assim, rapaz, ninguém vai querer mais, e aí ia dolarizar todo o país. Isso é um fato que poderia acontecer. Mas, para dolarizar um país, é complicado. Por quê? Se você faz isso também, você desvaloriza muito e muito rápido a moeda local. Porque ninguém mais vai querer a moeda local, vai querer tudo dólar. Então você, rapaz, é difícil. Você tenta achar uma saída, mas ela sempre tem efeito colateral. Sempre. Então, um investidor viria para o Brasil com o câmbio desvalorizando do jeito que está, o real desvalorizando do jeito que está? Não, porque o risco é muito grande dele perder dinheiro. Porque a bolsa não está acompanhando a inflação. Ela precisa começar a acompanhar a inflação. Faz tempo que ela não acompanha a inflação. E ela precisa acompanhar a inflação. Porque se a bolsa não acompanha a inflação, nós estamos lascados. Essa é a verdade. Ah, entendi, professor. E quando isso vai fazer? Eu falei que ia ser mais ou menos para o meio do mês, do ano. Então eu acredito que mais ou menos no meio do ano começa a bolsa a subir. Mas tem uns freios de mãos aí puxado, que é presidente da República, segura aqui, fala algumas coisas, o ministro faz alguma coisa, o vírus faz outra coisa e a gente fica patinando na coisa. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos lá, então, e se fosse ao contrário, professor, se o dólar valorizasse, se o real valorizasse, aí para o investidor viria correndo, porque mesmo a bolsa não subindo, a hora que eu saio, eu falo, ganhei um monte. Comprei real, investi lá nas ações e ganhei um monte de dólar. Eu entro com $1 milhão e saio com 1,1 milhão, só com a valorização de 10% do real. Entenderam? Pois é. Infomoney. Real tem pior desempenho do mundo, apesar de atuação do Banco Central. Mercado está de olho no cupom, com intervenções de que o Banco Central esteja reforçando as atuações do câmbio para evitar altas mais intensas nos juros. O dólar começou a semana em firme alta, voltando a operar acima dos 5,65, com a moeda brasileira mostrando o pior desempenho global. E posso falar uma coisa para você? Quando o cupom pegar e subir, quando o cupom subir, os juros, vai vir uma pressão muito grande do dólar, de querer pressionar e fazer com que suba mais para fazer com que o governo, que é o que falou aí, né? Fazer com que o governo aumente mais ainda os juros. Por que eu falo isso daí? Vejam bem, o investidor, ele não gosta de ficar aplicando o dinheiro dele em poupança ou CDB, ele não gosta disso. Mas ele precisa disso para quando se tem problemas de dor de barriga no país. O grande investidor, ele pega e compra uma ação. Aí ele precisa sair daquela ação. Ele vai comprar real e deixa o dinheiro dele aplicado a juros diário, igual à inflação, para não perder frente ao dólar. Então, todo investidor estrangeiro, ele quer um juros equivalente com o que acontece com o dólar. Se isso não acontece, se isso não funciona, se a política do governo não é desta forma, o investidor estrangeiro, ele vê o país com altíssimo risco. É por isso que se vê o risco. Então, se o governo quer trazer vários investidores estrangeiros para o Brasil e com isso trazer um monte de dólar, ele tem que colocar a Selic dele acompanhando a desvalorização da moeda. Ponto. É isso. Que faz com que aconteça a inflação. Então, em vez dele pegar e falar assim, vamos acompanhar a inflação, que demora 6 meses para chegar e ele poder reajustar isso daí, ele já tinha que reajustar conforme o câmbio para já evitar problemas maiores. Mas não é assim que funciona, infelizmente, mas é um dos motivos, e não o único exclusivo motivo. Vamos lá. Infomoney.
Rapaz, e ontem que eu fiz a live foi maravilhoso. O pessoal gostou pra caramba. Porque eu gosto de fazer sempre versões diferentes do mesmo assunto para as pessoas cruzarem informação. E na live de segunda-feira foi Deus não é amor. E teve um monte de gente me xingando, rapaz. Pensa só numa coisa. E a pessoa me xingou, mas é porque ela não leu. Ela não viu o vídeo. Ela só viu o título e já responde. Como que uma pessoa já pega e fala alguma coisa, faz militância... Sabe? E faz militância. Deus é amor, fica escrevendo tudo quanto que é lugar. Será que isso daí chega a ser até ridículo? Parece que Deus não sabe se defender, não sabe se... Sabe o dia que eu vou fazer alguma coisa que afete o ego de Deus? Nunca. Sabe quando que uma live dessa afeta o ego de Deus? Nunca. Ele fica até feliz. Porque eu estou passando informações e ele quer que conheçam ele da forma que ele é, a verdade e não a mentira. Mas vamos lá, vamos voltando aqui. E hoje, mais uma ameaça de morte. Então vamos lá, foi eu pregar o foguete no bezerro de ouro. Olha, o pessoal ameaça mesmo, hein? Realmente tá precisando ter um enquadramento aí antes eu não gostava do STF não, hein? Agora eu tô até achando bonitinho, porque realmente o pessoal extrapola. As pessoas, eles estão violentos, hein? O pessoal tá violento, hein? Com as palavras e tudo mais, hein? Olha, eu tô só printando e fazendo meus boletins de ocorrência e montando o negócio. Porque se eu ver e jogando pro gajo tomar as providências. Porque se eu ver que tem alguma coisa um pouco mais além... filho, as pessoas têm que parar com essas brincadeiras, hein? Respeitar mais as pessoas, hein? A pessoa tem que entender que o meu canal lá de espiritualidade é igual uma igreja, cara. Se o cara entra, é igual a pessoa entrar dentro de uma igreja de alguém e fazer uma barbaridade, não pode, tem que ter respeito. As pessoas não é porque é online, é virtual que não existe. Que é isso? Os membros também estão lá, tudo online também. Vamos lá, dando continuidade aqui, voltando para o assunto. Infomoney. Índices futuros americanos operam sem direção definida. Enquanto bolsas europeias e asiáticas sobem com reunião do Fed no radar. As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em alta na terça. Na terça hoje, já porque eles antes do que nós. Essa matéria é um pouquinho só, é hoje, mas é um tiquito só de hora antes. Relativamente fraco na semana, mas está com subida. Os índices Dow Jones da ISP oscilam negativamente, enquanto o Nasdaq futura em alta. Na segunda, Dow e ISP fecharam com altas recordes impulsionadas por otimismo quanto à abertura da economia. Então, o que está acontecendo, professor? Quando a de tecnologia sobe muito, é sinal de que está indo bichinho lá, vírus, e vai fechar tudo de novo. Então, vai ter tudo ser comércio eletrônico, essa tendência aí não tem como voltar para trás. A pessoa que vende fisicamente, que ela, isso daí vai diminuir, para quase secar tudo isso daí. É uma tendência geral a compra e venda tudo online. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo aí, mas tem boi na linha lá, tem preocupação no mercado americano. Infomoney. O que impede investidores estrangeiros de aumentar a exposição ao mercado brasileiro? Investidor internacional tem retirado recursos da Bolsa Brasileira desde fevereiro. Piora da pandemia é o principal fator de atenção. Não é só isso, é o principal, mas não é só isso. É o que eu falei no negócio do câmbio. Porque como a pandemia bateu no Brasil, a Bolsa não vai subir. Ela trava ou cai um pouco. E se ela trava e cai um pouco e o dólar continua subindo, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo muito, porque a desvalorização é rápida e forte. Bateu o recorde, não foi isso aqui? Olha lá a notícia que saiu aqui, que eu acabei de ler. Vou ler de novo o título para você. Real tem pior desempenho do mundo. Pior desempenho do mundo. E aí eu vou ficar com ações compradas em real aqui, sendo que a pior coisa, o pior investimento que tem é estar em real, comprar real. Entendeu? Pois é isso aí. Então, não é só isso, tem mais coisas aí embaixo do tapete. Infomoney, vamos agora pro Viróticos. Marcelo Queiroga aceita. Eu não sei porque eu leio esse homem, Queiroga, eu lembro do Queiroz. Eu não sei porque, é parecido o nome, mas sempre vem na cabeça.
Marcelo Queiroga aceita convite de Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia será o quarto a comandar a pasta. Primeira coisa, graças a Deus que no meio de uma pandemia nós temos um médico para cuidar de uma pandemia. Ponto. Vamos para outro ponto. Eu não gostei nada dos dois, presidente e o ministro, que acabou de chegar, tirando fotos sem máscara. Terceiro ponto. Se submeteu a regras do presidente da República. Isso é perigoso. Perigoso, porque já vai fazer com que a mídia bombardeie aquilo. Isso deveria ser a oportunidade que ele teria de pegar e estimular pelo menos o uso de máscaras e, de uma certa forma, estimular o uso da precaução com algum tipo de medicamento, alguma coisa do gênero. Agora, se ele não usar máscara e não der essa conotação de que ele é diferente e está enfrentando o presidente, que o presidente mudou, só o uso da máscara, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou percebendo espiritualmente, como médium, hein? Só o uso da máscara não vai resolver o problema. A mídia vai chegar e vai falar assim: é mais um boneco a comando do presidente da República. O presidente da República continua mandando em tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Vocês lembram que eu falei que a política, senadores, deputados, conforme ia ficando grave a coisa, morrendo gente, ficando doente, a pressão em cima do presidente da República ia aumentar? Pois é. Um monte de deputado federal que eu tenho acesso já estão tudo cobrando, exigindo do presidente da República que ele tome postura diferente para fazer com que as mortes diminuam. Porque os seus redutos eleitorais estão cobrando eles disso. É sério. Essa troca do ministro já é um sinal da cobrança que está tendo. Só que é o seguinte: trocar 6 por meia dúzia não vai resolver. Tem que deixar o médico fazer algumas coisinhas que tem. Ele tem que embutir alguma coisinha lá, que é a precaução, remedinho de precaução, tal, só que não dê efeitos colaterais, que pode ajudar e tal. Perfeito. Criar uma regrinha, como se fosse um procedimento nos atendimentos. Isso precisa acontecer. Não é cada hospital faz. Isso aí tá errado, cara. Isso aí tá errado. Tinha que fazer uma coisa central para todo mundo ter um parâmetro para seguir, uma linha cervical para seguir. Deixar Deus dará não dá muito certo. Vamos ver o que vai acontecer. Deus abençoe, que dê tudo certo. Amém. Eu só não gostei da fotografia sem máscara. Era a oportunidade que tinha para mostrar que é diferente, que ia ser uma mudança de fato e que ia salvar um monte de vidas e tudo mais. O que aconteceu? Ficou elogiando o que estava antes, falando que o que estava antes era maravilhoso. Se era maravilhoso, por que está trocando? Ai, tem coisas que, sabe, é tudo massagem de ego, e tem horas que a massagem do ego não é muito boa. Vamos lá, ainda na Infomone. Governo Bolsonaro é denunciado na ONU por tragédia humanitária na pandemia. A denúncia foi feita pelas organizações não governamentais de defesa dos direitos humanos, Comissão Arns e Conectas Direitos Humanos. Vocês lembram que eu falei? Parece que o governador de São Paulo também ia fazer um negócio do gênero. Vocês lembram que eu falei que ia dar rolo, que ia ter denúncia e iam pegar o presidente para coisa? Isso daí se chama mediunidade. A gente vê lá na frente, fala aqui. Aí a pessoa não aceita porque o ego dela está inflado, porque o amor pelo ser humano é tão grande que ela acha que eu estou atacando o presidente ou desejando coisa ruim. Não. Vocês têm que aprender a entender o que é um médium. O médium vê lá na frente, avisa antes e depois logo em seguida acontece. Tanto é que um monte de coisa que eu venho falando que ia acontecer, está acontecendo e acontece. Inclusive de urrar de dor as pessoas. Que eu falei, essas pessoas estão brincando e vão urrar de dor. Calma, que ainda vai vir a terceira.
Essa é a do meio. Então nós tivemos a low, né, a fraquinha, a middle, a média, e depois nós vamos para hard. E depois da hard, é coisa bélica. Então vocês se preparem, fique bem atento com o que eu falei mediunicamente, tá? Junte as pecinhas. E não parou por aí, tem mais notícia aqui. RFI, jornal RFI. Na ONU, Bolsonaro é atacado, abre aspas, por descaso perante a grave crise da pandemia no Brasil, fecha aspas. Mais uma denúncia contra o governo Jair Bolsonaro foi feita nesta segunda-feira pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. Em discurso feito em inglês que durou pouco mais de 1 minuto e meio, fundadora da comissão ARMS, Maria Hermínia, que tem relação com a matéria passada que eu acabei de falar, apontou a responsabilidade do presidente Bolsonaro em promover, por palavras e ato, uma devastadora tragédia humanitária, social e econômica no Brasil. Fecha aspas. Bom, econômica eu não diria nem tanto, porque o foco dele é justamente o econômico e não a vida em si. Certo? A desculpa de que a vida você também morre pessoas por fome, isso é uma verdade. Por isso que se tem Bolsa Família. Se você tem problema de miserabilidade, então é só enquadrar as pessoas que estão morrendo de fome no Bolsa Família. E não no auxílio, é no Bolsa Família. Se é o problema de fome. Agora, você pegar e achar, igual que aconteceu, contei até na live de ontem, domingo faleceu um conhecido, a esposa dele já tinha falecido antes. Ele tem 2 meninos com problema de cerebral, de retardo cerebral. Um deles tem síndrome de Down e o outro tem uma outra forma de deficiência. E ele morreu neste domingo de corona. Quem vai cuidar desses meninos? E aí? Quando nós temos um pai vivo, mesmo numa crise, perdeu o emprego, perdeu alguma coisa, um filho segura o outro, que o pai segura, e todo mundo fala assim, vamos ficar junto que a gente vai conseguir resolver. Vamos sair, vamos ver, vamos arrancar o matinho da calçada, vamos fazer alguma coisinha que a gente vai conseguir. Tá entendendo ou não? Aí a pessoa pega e me fala que a vida, ela não destrói economicamente. Cara, ela não destrói uma pessoa, ela destrói famílias inteiras. Porque a família da pessoa vai ter que arcar com mais 2 crianças, vai ter que arcar com psicológico, vai ter que arcar com um monte de situação, é caixão que tem que pagar, é túmulo que tem que arrumar, um monte, e é caro, viu, pra enterrar, viu? Morrer é mais caro do que nascer. Nascer é mais barato do que morrer. Porque para nascer é de graça, para morrer, meu filho, você tem que pagar. E pagar caro. E aí o dinheiro, que se tiver o dinheiro guardado, fica em inventário, o advogado leva 30% e o caos está feito. Então, o buraco é mais embaixo. Não é só como se imagina filosoficamente. A coisa é mais grave do que se pensa. Eu falo dessa forma porque eu perdi meu pai muito cedo. Eu sei qual que é a dificuldade. E é muita, é muita. Vamos lá. Estadão, entenda por que a vacina de Oxford AstraZeneca foi suspensa em países europeus. O uso da vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, foi suspenso em mais 5 países. E eu achando que Oxford era uma coisa e Astra era outra. Não, é o laboratório, filho, é a mesma coisa, é uma só, é só da Oxford. Por quê? O que ele está acontecendo? Tem alguns casos, não são muitos, mas tem alguns casos que estão dando o mesmo sintoma que o vírus dá. Ou seja, é como se a pessoa tivesse ficado infectado, o vírus tivesse agido e gerado os problemas.
Não são muitos casos, mas tem casos e eles olham isso com preocupação. Porque se foi detectado alguns casos, tem que saber por quê, da onde, porque o estudo não está por completo, né? Para se criar uma bula. Então precisa se fazer todo esse estudo, aproveitar para se fazer essa bula no meio do caminho, para saber entender o que está acontecendo. Mas é algo para ficar atento, pois se parou como diz que parou, que a Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália disseram ter agido por precaução, significa, por causa dos casos de trombose, significa que vai diminuir a vacinação na Europa. E está entrando agora o novo vírus lá. Ou seja, eles estão tirando uma ferramenta de combate ao bichinho e o bichinho está entrando. Rapaz, olha essa matéria para a gente dar encerramento aqui. Poder 360. Nova variante do coronavírus é detectada na França. A França informou nesta segunda-feira, ontem, que uma nova variante do SARS-CoV-2, corona responsivo pela Covid-19, foi detectada na região de Bretanha. Segundo o comunicado emitido pelo Ministério da Saúde francês, a variante foi sequenciada a partir de análise de foco registrado em um hospital de Lannion, do noroeste do país. Dos 79 casos analisados, 8 eram da nova cepa. Ou seja, o problema na vacina está aparecendo exatamente no mesmo momento que o vírus novo está chegando. Olha a coincidência. E como eu acredito que no espiritual não existe coincidência, junte as pecinhas do quebra-cabeça. Porque tem dedinho espiritual aí, tem mãozinha de Deus. E a mãozinha de Deus não é para alisar, mas para dar uns tapinhas no bumbum dos seus filhos humanos. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Jamais é verdade absoluta. Somente um prisma.